Aprove a Deus falar contigo nesta manhã. Você crê? Então prepare seu coração. Se você tiver Bíblia aí, neste momento, você abra no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 10, e nós estaremos lendo do 46 em diante. É a história do cego Bartimeu. A história deste cego, tão conhecido, né, tão falado no meio da cristandade, e agora nós vamos extrair dessa passagem algumas lições para a nossa vida. Eu quero dizer para você que desejo profundamente de que, através dessa palavra, desta manhã, Deus fale contigo, Deus lhe mostre algo que talvez você precisava conhecer nesta manhã para ser edificado, para ser restaurado, para ser renovado. Alguma coisa positiva possa acontecer com você. Esse é o nosso desejo nesta manhã. Tá bom, meus queridos? Então, diz assim a palavra do Senhor. Estamos aqui com ela aberta e vamos ler para a glória de Deus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. E o chamaram. Então o cego dizendo-lhe... Deixa eu renovar essa leitura no versículo 49. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Respondeu-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Então, queridos, quem já não ouviu uma mensagem, uma pregação, uma reflexão nessa passagem bíblica da história de Bartimeu? Acredito que todo cristão evangélico ou católico já deva ter ouvido alguma mensagem, alguma pregação, algum estudo bíblico neste sentido. Daí eu pergunto, será que nesta manhã poderei trazer algo novo, algo que possa ser novidade para você? Talvez não. Talvez tudo que eu vá dizer aqui seja algo que você já conhece, seja algo que você já ouviu. No entanto, é como a ideia da edificação. Muitas das vezes o predeiro está ali construindo uma casa, né, a pedido da pessoa que contratou o seu serviço, e os tijolos são sempre os mesmos. Você já percebeu que o tijolinho que você pega, que ele põe ali, tal, quando vai pegar outro tijolo, é o mesmo tijolo, a mesma quantidade de buracos, a mesma feito de barro, do mesmo jeito, mas vai alterando o desenho daquela casa e vai fazendo uma edificação. Ou seja, não importa necessariamente se o que eu vá dizer aqui nesta manhã você já tenha ouvido. O que importa é que isto vai cooperar um tijolinho a mais na edificação que Deus está realizando na tua vida. Então, se de alguma maneira, nesta manhã, eu não conseguir trazer nenhuma novidade para você, mas eu creio profundamente de que ao término desta palavra, a tua parede espiritual ela vai estar um pouquinho mais elevada, porque alguns tijolinhos, embora sejam iguais os tijolinhos de cima, eles sejam iguais aos tijolinhos que já estão embaixo, mas ele vai aumentar o tamanho da parede. A tua edificação vai estar maior. E assim Deus vai estar trabalhando naquilo que nós chamamos do processo de edificação. Nós estamos crescendo, nós estamos sendo melhorados a cada dia, através da santificação, que é uma ação nossa, e através da edificação, que é um trabalhar de Deus para nós. E Deus sabe que tem pessoas nesta manhã que precisam desse tijolinho a mais na edificação que Ele está fazendo na sua vida e na minha vida. Amém? Por isso que eu lhe peço, permaneça aí, fique ligadinho. Eu creio que Deus tem algo
para acrescentar na tua vida nesta manhã. Vamos falar um pouquinho sobre Bartimeu. Sobre Bartimeu nós não temos muita informação. Sabemos que o nome do seu pai era Timeu e ele era cego de nascença. Sabemos também que ele vivia ali a mendigar, né? Ele vivia a pedir esmola. Talvez você diga, mas rapaz, ele era uma pessoa pobre de espírito, né? Vivia ali. Não, talvez não. É porque naquela época realmente não havia, como nós temos hoje, essa diversidade de profissões, de trabalhos. Então, os trabalhos daquela época necessariamente dependiam da visão. Né? Se você olha para as profissões daquele tempo. Pescaria. Imagina aí uma pessoa cega, né, entrando mar adentro, né, para colocar redes no mar, etc., e vir lá com os peixes. Então, a pessoa cega não encontrava espaço na pescaria. Possivelmente também como carpinteiro, ele não poderia encontrar lugar para trabalhar. Já imaginou um carpinteiro cego, né? Já imaginou? Então, ele ali tentando com aqueles instrumentos, eu não sei nem dizer o nome, martelo, sei lá, e tantas coisas, né? Ali, tanta coisa que necessita de corte, de precisão, e tudo mais. Então, não havia para ele uma porta nesse sentido. Talvez a medicina, olha, Lucas era médico, mas já imaginou Bartimeu médico, né? Cego, né? Digamos lá, observando uma pessoa enferma, como é que ele ia ver a cor dos olhos, como é que ele ia poder fazer um corte, uma incisão, como é que ele poderia observar o nível de inflamação numa ferida, numa escara, enfim. Então, quer dizer, não havia porta. Né? Talvez hoje, muitas pessoas com deficiência visual encontrem ainda espaço. Encontrem espaço profissional para trabalhar. Mas Bartimeu não. As portas que existiam naquele tempo estavam fechadas para ele. Então, o que é que lhe coube? Lhe coube a mendicância. Né? Lhe coube a mendicância. Ele precisava de dinheiro. Porque tem muita gente que tem problema de entender isso. Mas o dinheiro é uma coisa que é impossível. Até a pessoa pobre, por mais pobre que seja, ela precisa de dinheiro para pelo menos comprar um pão. Então, você veja que aquela história da viúva, né? A pobre viúva que chegou no templo e ofereceu uma oferta, e ofereceu ali uma moedinha, né? Financeiramente falando, um pequeno valor. Né? Mas o gesto foi um grande gesto dentro do culto naquele dia. Mas observando por essa ótica financeira, ela era pobre. Entendeu perfeitamente que Jesus estava ali. O texto nos deixa claro que uma das faculdades dele, talvez naquele momento até super aguçada, estava muito bem desenvolvida, que era a faculdade da audição. É interessante que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A fé não vem pelo ver. Né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, quando Bartimeu sente que uma turba, né, uma multidão se avolumava em torno de si, e ele entende que alguma coisa diferente do normal está acontecendo, ou seja, aquilo é diferente. A conversa ali, o barulho, a multidão de pessoas, tudo ali era diferente. E aí ele pergunta o que é que está acontecendo, alguma coisa está acontecendo. Alguém lhe reporta que ele está ali tendo o privilégio de Jesus estar passando perto dele. Ora, ele sabia da história de Jesus. Eu creio que ele muito mais do que outros, porque quando se falava de que algum milagre estava acontecendo, e alguém contava para ele, mas rapaz, aconteceu tal milagre em tal lugar, e Jesus estava envolvido como astro, como protagonista daqueles milagres. Aquilo ardia no coração de Bartimeu, porque Bartimeu precisava de um milagre. Ora, se Bartimeu trabalhasse a vida inteira ali mendicando, né, pedindo esmola, e ele juntasse todas as suas esmolas, ele mesmo assim não conseguiria comprar um tratamento para restaurar a sua saúde da visão. Era algo impossível para os homens, principalmente naquela época, naqueles dias, né, resolver o seu problema. Então, um cego, na condição dele, que nasceu cego, era morrer cego.
Então isso era uma coisa que as pessoas diziam a ele: meu filho, você tem que se acostumar. Quem sabe os pais dele, desde a sua tenra idade, lá na sua infância, já tinham lhe preparado para essa condição. Olha, você nasceu cego, você vai viver cego e você vai morrer cego. Acostume-se com isso para não sofrer. Mas todas as vezes que Bartimeu ouvia falar de que Jesus estava curando alguém, o seu coração ardia. E ele nutria dentro do seu coração aquela possibilidade de também ser alcançado por um milagre de Deus. Isso não está escrito na Bíblia, mas é algo que eu compreendo, porque eu sentiria esse sentimento. Se eu estivesse na condição dele, de cego, ali à beira do caminho, e tivesse ouvindo que alguém estava curando em determinado lugar, eu com certeza ia nutrir dois sentimentos. Primeiro, será que é verdade? Né? Será que é verdade? Será que realmente esta cura é verdadeira? Mas depois de essa indagação, essa dúvida ser desconstruída, né, ser desmanchada em virtude dos fatos que alguém lhe reportara, com certeza ele nutriu, ele passou a nutrir dentro do seu coração essa possibilidade. Bastava o quê? Ou ele ser levado até Jesus, ou Jesus ser levado até ele. E a primeira coisa não aconteceu, mas a segunda sim. Ou seja, Jesus agora está bem pertinho de Bartimeu. Meus queridos, só aqui já dá para a gente pensar algo que muitas das vezes nós, como seres humanos, não nos deixamos absorver. É a presença de Jesus. Muitas das vezes nós, eu não sei se por uma questão de crença, por uma questão de entendimento teológico, não sei, por uma questão religiosa, ou quem sabe pela sequidão, né, que nós temos na alma em virtude do avolumar de pecado que gira em torno de nós, mas muitas das vezes nós não nos damos conta de que Jesus está presente, de que Jesus está perto de cada um de nós. Nós ficamos insensíveis. Perceba que Bartimeu era cego, mas ele não era insensível. Ele era apenas cego, mas ele ouvia bem. E quando ele entendeu que era de fato aquele que estava operando milagres por ali, as circunvizinhanças, longe do alcance dele, mas agora estava bem pertinho dele, aí, meu irmão, aí ele não desperdiçou oportunidade. Oportunidade essa que eu quero crer, em virtude da própria missão do Cristo, que seria única. Porque Cristo ele passava e naturalmente iam percorrendo lugares novos, em virtude da própria missão que lhe cabia como ungido de Deus, como aquele que deveria se mostrar ao mundo. Então, era só em casos de extrema necessidade é que ele retornava, quero crer, nos lugares onde ele pernoitava, Betânia e etc. Alguns lugares ele poderia estar 2 vezes, 3 vezes, até muito mais, quem sabe. Mas era comum que ele percorresse lugares novos todos os dias. Talvez aquela oportunidade Bartimeu não tivesse mais. Então, queridos, o que é que ele faz? E já aí eu lhe pergunto, o que é que você faria? Você já imaginou você cego e tem perto de você, embora que seja um desconhecido, seja uma pessoa que você não tem intimidade, mas está ali e você tem plena consciência de que ele pode resolver o seu problema, o que você faria? Bem, Bartimeu começa a gritar, ele começa a clamar, ele não sabe exatamente em que distância Jesus está. Então ele, como eu falei, dotado das suas funções, né? Ele só tinha a deficiência da cegueira, mas ele era muito inteligente. Já imaginou se Bartimeu fosse dar uma de educadinho e ficar só, Jesus, ô Jesus. Não, ele não sabia que distância Jesus estava dele. Possivelmente ele poderia estar fora do alcance do som. Aí ele abre a boca, ele grita, ele clama,
Porque se Jesus já tivesse passado dele, quem sabe 500 metros, 300 metros, ainda ouviria. E eu quero crer que ele deu um grito ali, irmãos, como nunca. Ele nunca gritou tão alto, porque ele sabia a importância daquele grito. Ele sabia o quanto iria custar perder aquela oportunidade. E aí ele não se preocupou com as pessoas que estavam em sua volta, se iam se aborrecer ou não com o seu grito, mas ele queria resolver o seu problema. Meu querido, quantas pessoas, abrindo aqui um parêntese, quantas pessoas negligenciam esta tão grande salvação que muitas das vezes eles têm a oportunidade de abraçar, de estar perto. E por uma questão religiosa, muitas das vezes cultural, muitas das vezes de crença, desperdiçam. Mas, pastor, isso acontece nos dias de hoje? Acontece todo dia. Nós estamos falando de um Jesus que estava fisicamente ali com Bartimeu, mas que, ao término do seu ministério, prometeu que estaria ainda conosco de uma maneira espiritual agora, mas numa maneira poderosa no mesmo sentido. As pessoas ainda estão vivendo dias que me parece que eles estão ainda vivendo o tempo de Jesus no túmulo. Jesus, quando estava no túmulo, eu pergunto a você, que milagres a Bíblia registra que ele realizou? Quantos cegos Jesus curou quando estava no túmulo? Quantos? Eu poderia, teologicamente, aqui abrir um parênteses e falar que ele desceu lá e abriu os olhos espirituais, sei lá, daqueles que estavam lá no terceiro céu, lá no paraíso. Mas isso é uma questão teológica. Aqui na terra, de carne e osso, quantas pessoas se beneficiaram com Jesus morto? Ninguém! Ninguém! Agora, quando ele ressuscita, isso significa dizer, meus amados, e você grave isto nas tábuas do teu coração, significa dizer que ele continua vivo, poderoso, e que aquilo que ele podia fazer no período ali de 3 anos aproximadamente do seu ministério temporal aqui na terra, aquilo que ele poderia fazer, ele ainda pode hoje. Ah, pastor, mas essas coisas não acontecem mais, porque na minha igreja, no seminário que eu estudei, eu fui ensinado de que esses milagres só aconteceram naquele tempo, por causa disto, daquilo outro e daquele outro. Meu irmão, pegue todo este conhecimento que você tem e jogue na lata do lixo. Porque é o Jesus que eu prego nesta manhã aqui. É um Jesus que não diminuiu, porque a Bíblia diz que ele não muda. Se nós observarmos para um Jesus humano, aí poderia haver sombra de variação. Mas se nós olharmos para Jesus como Deus, como nós na cristandade sustentamos a divindade do Cristo, Jesus não apenas é homem, mas ele é Deus, e na qualidade, e na condição, e na essência de Deus, ele também não muda. Porque Jesus haveria de hoje não se compadecer da minha e da sua necessidade. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses que Deus, em Cristo Jesus, suprirá cada uma das nossas necessidades. Sabe por que Paulo disse isso? Porque Paulo compreende a divindade de Cristo, assim como eu compreendo e anuncio nesta manhã. Um Deus pleno, completo, que supre cada uma. Sabe por que cada uma? Porque esse mesmo Jesus que eu anuncio nesta manhã é o mesmo Jesus que teve a autoridade de chegar para Bartimeu e dizer: o que queres que eu te faça? O que queres? Se Bartimeu ali tivesse pedido dinheiro, Jesus tinha dado a ele. Tu crê nisso? Ah, pastor, mas Jesus não tinha dinheiro, não. Se ele não tivesse dinheiro ali, ele fazia alguém pegar o dinheiro. O dinheiro saía de planta, saía de rocha, mas se ele tivesse pedido dinheiro naquele dia, Jesus providenciava para ele. Porque Jesus abriu para Bartimeu uma porta
que ele disse: qualquer coisa que tu pedires agora, eu farei. O que queres que eu te faça? Só que eu falei já nesta manhã de que Bartimeu era apenas cego, mas não era doido, não era idiota. E Bartimeu sabia que nem o dinheiro todo do mundo poderia lhe comprar a visão. Se ele pedisse dinheiro ali, Jesus lhe daria. Jesus já tinha discípulos que eles tinham um sistema de coleta de ofertas que lhe eram chegados. Inclusive, Judas Iscariotes era quem? O tesoureiro. Ladrão, mas era. Diz a Bíblia. Mas, enfim, Jesus poderia suprir as necessidades de Bartimeu. No entanto, parece até uma piada, né? Eu já vi um pregador, um grande pregador, um homem de Deus, dizendo assim: mas Jesus parece que é muito engraçado mesmo. Chegar para um cego e perguntar: o que quer que eu te faça? Aí ele diz assim: Jesus estava fazendo graça com ele. Mas na verdade não é. A Bíblia tem que concordar pontos com outros pontos para nós percebermos a união dos textos. Então, um Deus que se propõe a cuidar de qualquer das suas necessidades, ou seja, um Deus como no Velho Testamento, que agradando a ele satisfaz o desejo do nosso coração, então isso é um leque de milhares e milhões de bilhões de possibilidades, ou seja, não é um Deus limitado. Nós não estamos anunciando para você nesta manhã a figura de um Deus limitado, que diz: peça qualquer coisa menos isso. Não. É um Deus que deixa aberta a porta da possibilidade. Sabe por quê? Porque mesmo aquilo que você julgue impossível adquirir de Deus, isso para Deus não é impossível. Está escrito: algumas coisas, inclusive para o homem, é impossível. Todavia, não há algo impossível para Deus. Jesus também queria testar a fé de Bartimeu. Será que Bartimeu estava clamando para falar com Jesus apenas pela curiosidade de conhecer aquele personagem? Eu creio que não. E é isso que fica demonstrado. Jesus, quando pergunta a Bartimeu, o que queres que eu te faça? Sabe o que é que Jesus está provocando ali? Provocando que a fé de Bartimeu se desperte. Ela brota, ela surja. Tem pessoas que têm fé, irmãos, até para se salvar. Tem pessoas que não têm fé, que podem até serem salvas. Para você ver que a medida de fé de cada pessoa é diferente. Tem pessoas que tomam um comprimido e não têm fé que aquele remédio vai fazer efeito. Então tem pessoas, o nível de fé que as pessoas têm, elas são em medidas distintas. E ali Jesus está provocando Bartimeu para que surja nele, para que seja gerado dentro dele uma fé para milagres. Porque tem pessoas que eu conheço que têm fé que vão serem salvas, mas ainda não conseguiram gerar nos seus corações a fé para o milagre. Mas o mesmo Jesus que eles adoram é o mesmo Jesus que disse para Bartimeu: o que queres que eu te faça? E aqui, amados, não é apenas uma questão de curar cego. Jesus não era apenas oftalmologista. Jesus atua em qualquer área do ponto de vista patológico. A Bíblia o denomina como Jeová Rafá, o Deus que cura. Então, independentemente da tua patologia, creia nesta manhã: Jesus é o médico por excelência. Eu quero dizer nesta manhã que Jesus também não é apenas médico. Essa passagem bíblica não está apenas querendo tratar com os meus ouvintes nesta manhã, internautas e ouvintes aqui da 104, apenas na questão física, patológica, biológica, fisiológica. Não! Qualquer que seja a tua necessidade nesta manhã. Pastor, será que Jesus pode me ajudar? Qual é o teu problema? Pastor, eu tenho um filho, eu tenho uma filha que são dependentes químicos, que estão viciadas no cigarro, na bebida, na prostituição, no jogo. Qual é o teu problema nesta manhã? Qual é a tua necessidade desta manhã? A questão é: Jesus
está perguntando: o que queres que eu te faça? Ah, mas ele perguntou apenas para Bartimeu. Aí Jesus veio só para Bartimeu? O Deus que eu prego nesta manhã, a Bíblia diz que ele amou o mundo inteiro. Você faz parte deste mundo? Ou você é aqui entre nós um marciano, um ET? Você tem necessidade ou não tem? Ah, pastor, não tem necessidade nenhuma. Então Jesus não veio para você. Pode até desligar o rádio, sair do Facebook. Porque o Deus que eu anuncio nesta manhã, ele é o médico que disse: eu não vim para os sãos, eu não vim para os bons, eu não vim para os que não têm doença e enfermidade. Ao contrário disso, eu vim para os doentes. Ah, pastor, eu não tenho doença nenhuma, necessidade nenhuma. Então, eu quero crer até que você é um ET. Você não é deste planeta, dessa terra. Porque também o Jesus que eu creio anunciou, e eu anuncio nesta manhã, ele disse: no mundo tereis aflições. E alguns serão afligidos nessa terra por enfermidades. Outros com problemas financeiros. Outros estarão sofrendo nessa terra por questões familiares, problemas interpessoais, relacionamentos e tantas outras circunstâncias. Mas eu não conheço um que possa dizer: eu não tenho pelo menos um espinho na minha carne. Eu não conheci até hoje. Até este que vos fala nesta manhã tem espinhos na carne. Os quais você já pedia a Deus, inclusive, para tirar. Alguns ele tira, outros não, porque tem espinhos que nós precisamos tê-los, porque isso melhora a nossa fé, porque nos leva para mais perto de Deus. E tem irmãos que não só tem um não, tem 3, 4, 5. E dê glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Agora, Bartimeu, naquele contexto ali que nós falamos, ele estava com um grande espinho na sua carne. Cego, como já disse, sem condições alguma de pertencer àquela sociedade, sem produzir nada, só produzia pena. Muitos tinham pena dele. Imagina, eu não sei, a Bíblia não registra se ele era casado, talvez até... Meu Deus do céu, que mulher queria ter para si um marido cego, incapaz de trabalhar, incapaz de exercer atividades que lhe dariam o sustento? Então, a situação de Bartimeu não era apenas uma questão de enfermidade, mas era uma questão social. Curar Bartimeu era também devolvê-lo à vida, era também colocá-lo de volta a uma sociedade produtiva, a igreja tão grande que apenas Deus poderia fazer para você. Apenas Deus. Pede, Bartimeu, pede algo aqui que apenas Deus poderia realizar na tua vida. E Bartimeu entende, sem ter passado por escola bíblica, Bartimeu sem ter estado nos nossos cultos de doutrina, sem ter tido uma vida religiosa como eu e você costumeiramente temos, ele entendeu. Porque, como já disse, Bartimeu, ele era apenas cego. E na igreja de hoje, nesses cristãos modernos, nós vemos tantas pessoas, irmãos, dotadas da capacidade visual, física, biológica, mas cegos espirituais, que muitas das vezes estão tão insensíveis que não percebem que Jesus está ali do seu lado. E quando muitas das vezes são convencidos de que Jesus está do seu lado, às vezes consegue apenas cantar um louvor, fazer aquela oraçãozinha rasteira, superficial, mas ficam com aquele manto de dúvida sobre si e voltam para suas casas do mesmo jeito que chegaram. Não tem a ousadia de dizer: Jesus, está aqui uma causa que eu sou impossível de resolver. Pastor não pode resolver. Ovelha nenhuma aqui deste lugar pode resolver. O médico mais sábio deste planeta não pode resolver. A pessoa mais rica desta nação não pode resolver. Mas eu sinto a sua presença do meu lado.
Eu não sou insensível e nem idiota ao ponto de entender que o Senhor diminuiu no seu poder. Eu também não posso imaginar a crer num Deus que se tornou insensível a mim, que deixou de ter compaixão por mim, que não chora mais por causa das minhas dores. Você acha que Jesus se acostumou com o teu sofrimento? Talvez você tenha se acostumado. Mas o Jesus que eu creio, a Bíblia diz que quando eram levados para ele as multidões de coxos, aleijados, pessoas, sabe, desesperadas, a Bíblia diz que ele se compadecia de todos. E a Bíblia diz que não voltava um para casa do mesmo jeito, todos eram alcançados pelo milagre, pela ação divina deste mestre. E muitos vêm para as reuniões da igreja e voltam para casa do mesmo jeito. Não conseguem ter a ousadia de colocar aquele fardo nas mãos de Jesus. É por isso que eu tenho visto tantos milagres acontecer na minha igreja. Aqui na Igreja Batista. Ah, pastor, por que não anuncia? Porque não há necessidade disso. Mas vai lá perguntar. Vai lá conversar com alguns irmãos. Para você ver o que Deus tem feito. Eu não estou dizendo isso para você correr para a Igreja Batista, não. Corra para Jesus. Porque aquilo que Jesus faz na Igreja Batista, ele faz na Assembleia de Deus, ele faz na Presbiteriana, ele faz em todo lugar, do mesmo jeito que ele fazia em Cafarnaum, em Jerusalém e até nos confins da terra. Por que não fez em Nazaré? Por causa da falta de fé daquele povo. Por que não fez muitos milagres ali em Nazaré? Porque a fé daquele povo era pouca. Olharam para Jesus, estavam com Jesus, mas não conseguiram ver ali o Deus vivo, o Verbo de Deus encarnado, o Logo de Deus ali em carne e osso. Não conseguiram ver o Jesus Deus, viram apenas o Jesus homem. Por isso que muitos vêm para a igreja hoje como se estivesse numa reunião da associação de um clube. Vêm para estar com as pessoas, mas não vêm para estarem com Deus. Pessoas que sentem falta da igreja no sentido das pessoas. Ah, eu tenho que ir para a igreja hoje porque eu estou sentindo falta de Robério, estou sentindo falta de Renan, estou sentindo falta de Gabriel. Mas quantos estão dizendo, eu preciso ir para a igreja hoje me reunir porque eu estou sentindo falta de Jesus? Bartimeu não tinha falta de pessoas em sua volta. Mas havia um que ele gostaria de encontrar. Havia um que ele gostaria de estar perto, próximo. E este era Jesus. E este estava com ele naquele dia. E ele não foi tonto ao ponto de desperdiçar aquela oportunidade. Meu irmão, se você vai para uma igreja e você sentir a presença de Jesus, chame alguém ali e diga, pelo amor de Deus, alguém, vamos fazer um momento de oração, porque se Jesus está aqui, então é a mesma coisa de dizer, está aqui aberta a possibilidade da cura, da solução. Todos os problemas podem ser agora solucionados, porque Deus está aqui. Agora, muitas das vezes, nós não vamos saber quando essa rica presença do Senhor acontece. Porque ele não está submisso à minha vontade. Por isso que aqui abre um parênteses para dizer, não adianta fazer uma campanha, marcar o dia para Jesus fazer o milagre. Porque Jesus pode não estar ali naquele dia. Tá certo? Então vocês aí, promotores de eventos e que colocam Jesus como objeto do seu lucro e marcam o dia e a hora para Jesus fazer, tá aí algo para vocês refletirem. Vocês podem até ter a fé de que Jesus pode fazer o milagre, mas você não pode determinar nem o dia e nem a hora. Por isso que nós não fazemos anúncio nem campanha nesse sentido, porque eu não sei como Jesus quer fazer. Agora eu digo uma coisa para você. Nós aqui na Batista, quando sentimos a presença de Jesus, meu irmão, a gente pega o aleijado e joga ali no meio. E os milagres têm acontecido, vidas têm sido transformadas, nós temos visto restauração. Eu tenho testemunho de pessoas que você precisa ouvir. Só não vou trazer para aqui para fazer marketing disso, não. Mas eu quero dizer para você que o Jesus de ontem é o mesmo Jesus de hoje. E aquilo que ele fazia, ele ainda faz e faz muito mais. Tem muita gente por aí dizendo, hoje em dia eu faço mais do que Jesus. Porque Jesus um dia, certa vez, disse, vocês farão maiores obras do que eu. Mas vocês não são maiores que Jesus. O Jesus que eu creio
continua hoje fazendo muito mais do que todos os missionários juntos, desde o dia da igreja em Atos 2 até o dia de hoje, juntando todos os feitos e os milagres que já ocorreram. Nada disso é tão grande quanto aquilo que Jesus vai fazer apenas no dia de hoje em todo esse planeta. Porque você não tem noção do que Jesus está fazendo hoje, neste planeta, na vida de tantas pessoas. Nós não sabemos. Porque esse Jesus que faz, ele também não está preocupado no marketing. Ele está fazendo por apenas compaixão, por amor. Ele está fazendo em vida, restaurando. Você não tem noção de quantas pessoas todos os dias estão sendo libertas e estão dizendo, Senhor, muito obrigado, foi o Senhor que fez na minha vida. Quantas pessoas estavam desempregadas e hoje trabalhando e estão glorificando a Deus. São milagres dos tempos modernos.